Olá, quinto ano, tudo bem? Paz e bem. Como foram de recesso? Descansaram? Muito bem. Vamos começar o nosso segundo semestre com força e com vontade. Alguns recadinhos importantes da tia. Nunca deixem de fazer as atividades que a tia pede e também nunca deixem de me enviar as atividades que a tia solicita, tá? As atividades que a tia pede para serem enviadas, tá? Hoje a nossa aula é sobre tipos de frases e sinais de pontuação, tá? Primeiramente, o que são frases? Frase é todo enunciado falado ou escrito que me passa uma mensagem completa, que me dá um sentido completo. As frases podem ter várias palavrinhas ou uma palavrinha só. Vamos ver exemplos? Eu gosto de você. É uma frase, uma mensagem completa, então é uma frase. Socorro, também eu entendo essa mensagem, então também é uma frase. Importante, as frases precisam começar com letra maiúscula e ter um ponto no final delas. As frases, elas podem ser classificadas, existem tipos de frases, como as declarativas, as interrogativas, as exclamativas e as imperativas. As frases declarativas, elas constatam, elas relatam um fato, tá? O pontinho que eu uso no final delas é o pontinho final. Frase declarativa afirmativa é quando eu estou afirmando um fato. Declarativa negativa é quando estou negando o fato. As frases interrogativas são as frases da pergunta, onde eu uso o pontinho de interrogação, tá? Quando eu estou perguntando, é a frase interrogativa, é o pontinho de interrogação. A frase exclamativa é a frase em que indica o espanto, né? Que indica a surpresa, a admiração. Então, eu uso o pontinho de exclamação, tá? No final dela. As frases imperativas é a frase que indica a ordem, a frase que indica um pedido. E eu posso usar duas situações aí, dois sinaizinhos de pontuação. Eu posso usar o ponto final ou o ponto de exclamação, dependendo de como eu vou ler, de como está essa frase no contexto, tá? E os sinais de pontuação? Olha, os sinais de pontuação, eles são muito importantes, tá? Porque ele organiza o meu texto, tá? Eles dão sentido ao meu texto. Então, é importante eu pontuar as minhas frases e pontuar o meu texto. Aqui estão os pontinhos, tá? Os sinais de pontuação. O ponto final, como a tia falou, ele termina uma ideia, né? O nome já está dizendo final, então ele termina uma ideia, tá? O ponto de interrogação é o ponto da pergunta, tá? É o ponto em que eu estou fazendo uma pergunta, eu uso o pontinho de interrogação. O ponto de exclamação é o pontinho usado nas frases exclamativas para dar a ideia de espanto, né? De admiração, de surpresa, tá? A vírgula, que é o nosso próximo assunto, ela serve para dar uma pequena pausa na leitura, tá? A vírgula, existem situações em que eu uso a vírgula, que é o nosso próximo assunto, tá? Na nossa próxima aula. Em que situações eu uso a vírgula? Então, ela tem a função de dar uma pequena pausa na leitura, tá? Vamos ver o nosso próximo, é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele separa várias orações dentro de uma mesma frase, tá? E serve também para separar relação de elementos, tá? Ele me dá uma pausa maior do que a vírgula e menor do que um ponto. É o ponto e vírgula, tá? Próximo são os dois pontos. Os dois pontos, eles são muito usados no diálogo, né? Para introduzir uma fala, e também para iniciar uma enumeração, tá? Também é utilizado antes de uma explicação, tá? Então, assim, os dois pontos, ele é muito importante, eles são muito importantes porque ele, num diálogo, ele vai indicar que alguém vai falar,
né? Ele, no texto, né? Num texto, ele é utilizado antes de uma explicação, tá? Para também iniciar uma enumeração. Eu gosto de, matemática, português, entendeu? Então, ele também indica uma enumeração, para iniciar uma enumeração, tá? Próximo é o travessão. O travessão também é um outro pontinho que eu uso no diálogo. Aqui indica a fala de um personagem, né? Então, é o travessão, indica a fala de um personagem, tá? Aspas. As aspas, elas servem para dar importância, para destacar palavras ou expressões e também são usadas para destacar citações que não são suas. Por exemplo, se eu vou tirar uma citação, um pedacinho de um trecho que não foi você que escreveu, se você vai repetir esse trechinho, você tem que usar aspas, porque não foi você quem escreveu isso aí, tá? Próximo, parênteses. Os parênteses, eles servem para isolar uma informação, tá? Dentro da frase. Ou acrescentar uma informação. Você está escrevendo uma frase, você quer acrescentar uma informação, você coloca entre parênteses, que você está explicando, está acrescentando, tá? E o último são as reticências. As reticências, que são esses daqui, tá? Elas servem para indicar, tá? Que o sentido vai além do que está escrito na frase, tá? Tem algo mais do que está escrito ali. Então, o pensamento ainda continua, tá? Ele indica que vai além do que está escrito na frase, tá? A gente usa as reticências. Bem, esse conteúdo a tia vai colocar, esse assunto a tia vai colocar na folhinha e vou disponibilizar no portal, tá? E nós vamos fazer também atividade sobre isso para a gente fixar o assunto. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.